Vamos agora para Isaías no Velho Testamento. Isaías, capítulo 44, versículo 22. Versículo 22. Por favor, repitam depois de mim. Como se fossem uma nuvem, varri para longe suas ofensas. Como se fosse a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Se olharem aqui, significa que seus pecados se acumularam entre vocês e Deus como uma nuvem espessa. Digamos que este é Deus, e este é um homem. Ele é um pecador. Os pecados que este homem cometeu estão diante de Deus, e são tantos que são como uma nuvem espessa. Na verdade, mesmo que o homem não perceba, ele comete um número tremendo de pecados contra Deus. Mesmo em apenas um dia, uma pessoa pode mentir, pode ficar com raiva, e quando coloca todos esses pecados juntos, há tantos deles que eles se acumulam como uma nuvem espessa. Mas o que Deus disse sobre isso? Como se fossem uma nuvem, varri para longe suas ofensas. Como se fossem a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Vamos dar uma olhada nestas palavras. Hoje em dia, as pessoas que acreditam em Jesus geralmente pensam que, se arrependerem, serão perdoadas. Isto é o que eles acreditam. Isso ocorre porque eles realmente não sabem o que significa se arrepender. Eles pensam que o arrependimento é uma questão de chorar e lamentar seus pecados e implorar a Deus que os perdoe. É verdade que isso também pode ser uma forma de arrependimento, mas isso é apenas cerca de 1% do que se trata. Não é isso que significa arrependimento. Arrependimento é uma questão de uma pessoa que deu as costas a Deus, voltando-se completamente e ficando diante de Deus. Então aqui diz: volte para mim, volte para mim. Volte para mim significa arrepender-se. Volte para mim. Mas quando Deus diz aqui, volte para mim, isso significa que Ele perdoará nossos pecados quando voltarmos para Ele? Ou significa que Ele já perdoou nossos pecados e, portanto, está dizendo para voltarmos para Ele? Vejam isso. Este pecador aqui quer voltar para Deus. Ele quer ir para Deus, e então ele volta. Ele se arrepende. Mas, quando ele tenta voltar para Deus, ele descobre que seu pecado bloqueia completamente o caminho e ele não pode chegar. Ele não pode chegar a Deus. Ele tem todo esse pecado, então como ele pode chegar a Deus? Então agora, quando as pessoas choram e se lamentam por causa de seus pecados e pedem perdão a Deus, isso significa que elas querem voltar para Deus. É um sinal de que querem voltar para Deus, mas isso não significa que eles voltaram para Deus. Mas quando Deus olhar para este homem, ele pode dizer: há um homem chamado Kwon lá, e ele quer voltar para mim. Mas ele não pode vir por causa de seus pecados. Então Deus enviou Jesus a este mundo, e Jesus carregou todos os pecados e morreu na cruz. E, portanto, todos esses pecados foram varridos. Todos eles foram varridos. Então Deus está dizendo a este homem: eu varri como uma nuvem seus pecados. Eu os varri como uma nuvem espessa, então volte para mim. Não se preocupe, apenas volte para mim. E assim, quando percebe que seus pecados foram perdoados, fica grato a Deus. Isso é arrependimento. Isso é verdadeiramente voltar para Deus. Se em seu coração você perceber: ah, então Deus perdoou meus pecados também. Obrigado, Senhor. Isso é arrependimento. No momento em que você percebe em seu coração que Deus o perdoou, a gratidão surge em seu coração. Isso é arrependimento. Mas, para levar tudo isso um passo adiante, mesmo agora, cometemos pecados e continuaremos a cometer pecados no futuro. Então, o que podemos fazer sobre esses pecados? Jesus pagou o preço pelos seus pecados, mas há mais uma coisa que precisam saber. Aqui diz que Deus varreu seus pecados. Diz: como se fosse uma nuvem, varri para longe suas ofensas. Como se fosse a neblina da manhã, os seus pecados. Varri significa completamente apagado e eliminado. Então isso significa que seus pecados foram completamente removidos. Mas a julgar pela minha própria experiência, não consigo entender isso. Por quê? Porque eu continuo a pecar. Se no final desta reunião eu sair e alguém me lançar um olhar desagradável que me chateie, provavelmente ficarei com raiva. Isso também é pecado. Então, como meus pecados podem ter sido apagados? O pecado ainda está latejando dentro de mim. Como meu pecado pode ter sido apagado? Esta é a questão. As pessoas permanecem com medo em seus corações porque não entendem esse princípio de que seus pecados foram varridos. Se olharem aqui, vejam. Há dois homens, o Senhor João e o Senhor José. Aqui está o seu João e aqui está o seu José. Usaremos esses nomes como exemplos, pois são de uso comum. O seu João cometeu um pecado contra o Senhor José.
o senhor João cometeu um pecado contra o seu José. Não é um pecado muito grande. E aqui temos o seu Carlos. Um dia, o seu João vai até o seu Carlos e diz algumas coisas ruins sobre o seu José. Ele diz: esse seu José é um homem mau. E continua descrevendo as coisas ruins que ele disse que o seu José fez. Então o seu Carlos vai até o seu José e diz: seu João tem dito todos os tipos de coisas ruins sobre você. Você fez todas essas coisas? Então, o seu José fica com raiva e diz: o quê? O que ele disse? Aquele canalha! No coração do seu José, o seu João tornou-se um canalha. Mas pense sobre isso com cuidado. Onde está o pecado do seu João? Para onde foi seu pecado? As más palavras do seu João passaram do seu Carlos para o coração do seu José. Em seu coração, o seu José está pensando: espere até eu encontrar aquele seu João. Então, um dia, o seu João se encontra com o seu José. Como se nada tivesse acontecido, ele diz ao seu José: como você está? Os negócios estão indo bem? Mas o seu José faz cara feia para ele. Ele mal responde e lança um olhar estranho no seu João. Portanto, o seu João pensa cuidadosamente sobre isso quando vai para casa. Por que o seu José se comportou assim? Porque ele agiu como se mal me conhecesse. E porque ele mal disse uma palavra quando falei com ele. Ao pensar sobre isso, ele se lembra de que havia dito algumas coisas ruins sobre o seu José enquanto conversava com seu Carlos. Parece que o seu Carlos contou a ele. Ele se lembra disso e vai ver o seu José. Seu José, eu não deveria ter feito isso. Por favor, me perdoe. Agora ouça com atenção. O problema do seu João é resolvido por ele pedir perdão dessa maneira? Não se resolve. Uma coisa que precisam entender é que uma pessoa que comete um pecado não pode resolver o problema do seu próprio pecado. Uma pessoa que peca não pode resolver o problema do seu próprio pecado. A outra pessoa tem que resolver esse problema por ela. Como o seu João se livrou de seu próprio pecado? Ele vai até o seu José uma segunda vez e diz: seu José, como posso continuar assim? Por favor, me perdoe. E desta vez, o seu José diz: mas seu João, eu tinha esquecido tudo sobre isso. Eu esqueci tudo sobre isso em meu coração. Eu já te perdoei. Portanto, o seu José não pensa mais no seu João como um canalha. Então, o pecado do seu João desapareceu ou não? Um pecado é removido quando é perdoado no coração da pessoa contra quem se pecou. Esta é a maneira de se livrar do seu pecado. Não adianta apenas chorar e se lamentar diante de Deus. Os pecados não são apagados porque as pessoas choram e se lamentam por eles. Se Deus perdoou você por seus pecados em seu coração, seus pecados desapareceram. Mas vocês ainda têm uma natureza pecaminosa dentro de vocês, e essa natureza pecaminosa permanecerá com vocês até o dia da sua morte. Mas, do ponto de vista de Deus, todos os pecados que cometemos e a natureza pecaminosa dentro de nós foram perdoados. Então, podemos dizer que esse pecado desapareceu. De onde esse pecado desapareceu? Não de dentro de mim, mas de dentro do coração de Deus. Então, vamos ler mais uma vez. Por favor, repita depois de mim. Como se fosse uma nuvem, varri para longe suas ofensas. Como se fosse a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Vejam o que diz aqui. Olhem para estas palavras da Bíblia. Estas são as palavras de Deus. Deus ainda está guardando seus pecados em seu coração? Ou o problema dos seus pecados foi completamente resolvido no coração de Deus? O problema dos seus pecados foi completamente resolvido no coração de Deus ou ele ainda guarda rancor contra vocês? Portanto, o problema do pecado é resolvido por meio da palavra de Deus. É assim que somos salvos pela palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus que vocês são salvos e uma vez que passam a crer em sua palavra em seus corações, seus problemas chegam ao fim. Vamos para Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois o Senhor é quem fala. Pense sobre isso.
Agora estão obedecendo à palavra de Deus ou recusando-a? Estão obedecendo à palavra de Deus ou a recusando? É um ou outro. Se obedecerem, serão abençoados e receberão graça. Se recusarem, serão devorados pela espada. Em outras palavras, vocês serão destruídos. Olhem o que diz aqui. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo, vamos discutir essa questão do seu pecado. Deus está falando aqui. Estas palavras estão sugerindo que discutam a questão dos seus pecados com Deus, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate. Quando diz seus pecados são como escarlate, significa que seus pecados são muito graves. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Vejam isso. A situação, no que diz respeito a Deus, é que aos seus olhos, através do sangue de Jesus Cristo, nossos pecados se tornaram brancos como a neve e como a lã, e foram removidos completamente diante de Deus e no coração de Deus. Mesmo o menor pecado, não maior que um grão de poeira, desapareceu do coração de Deus. No coração de Deus, Ele nos perdoou para que nossos pecados fossem lavados e tornados brancos como a neve e a lã. Portanto, a questão é, se estão obedecendo a palavra de Deus ou recusando-a? Recusar significa duvidar. Duvidar é o mesmo que recusar a palavra de Deus. Quando diz para si mesmo, isso é realmente verdade? Eu simplesmente não consigo acreditar. Quando em seus corações estão balançando a cabeça e dizendo, não posso acreditar, isso é o que significa recusar a palavra de Deus. E o que é obedecer? Deus disse que lavou nossos pecados, nos deixando limpos como a neve ou a lã. Portanto, obedecer a essas palavras é uma questão de aceitar esse fato. Aceitar essas palavras exatamente como são, crendo exatamente no que a palavra de Deus diz. Crer na palavra de Deus é obedecer à sua palavra. O Evangelho deve ser obedecido. Obedecido. A palavra de Deus deve ser obedecida. Então, se olharem no capítulo 12 do Evangelho de João, verão que diz que o mandamento de Deus é a vida eterna. Por quê? É porque se obedecerem a seu mandamento, receberão a vida eterna. Mas não crer é desobedecer à palavra de Deus, é duvidar. O pior é que algumas pessoas dizem, não preciso desse tipo de coisa. Se fizerem isso, estarão caminhando para a destruição. Este é um assunto extremamente importante.